Muito bom. Então, hoje a gente está dando início ao mês, né? Primeira prática do mês, e pelo menos com a gente aqui, né? E a proposta desse mês é a gente trabalhar um tema para dar sequência naquilo que a gente, no trabalho que a gente já vem fazendo. A minha ideia foi assim, né? O mês passado a gente fez um trabalho específico com o diafragma. A gente chamou de tomada de consciência do diafragma, né? Então a gente fez várias práticas para poder ir desdobrando, né, e aprofundando, né, nessa prática, nesse reconhecimento do diafragma. E, hum, e aí, é, um tema que é sempre recorrente, né? É, e sempre a gente consegue associar a várias outras práticas, que é o relaxamento do esforço. É o tema que a gente vai trabalhar esse mês. Até porque, assim, eu especialmente tenho faz muito parte da minha vida, né? Esse trabalho foi, eu digo assim, até um dos motivadores de eu ter me conectado com o yoga, né? Porque eu sempre fui agitadíssimo, muita energia, sabe? Muito movimento, e essa energia na minha vida, em alguns momentos, ela se exacerbou. E aí, crise de ansiedade, de pânico e toda aquela coisa arada lá que eu já contei um pouco para vocês. Então, esse trabalho de encontrar, assim, uma forma de poder adequar a ação, o movimento, né, a fala, até o próprio pensamento, e aí a gente pode ir para níveis mais sutis até, se a gente quiser. É, esse é um trabalho que faz muito sentido para mim, né, de poder encontrar esse ajuste entre o tônus e o relaxamento. Essa é a base do que a gente vai trabalhar através de várias práticas, de várias formas, né, tentar encontrar esse reconhecimento, né? No yoga tem alguns nomes em sânscrito que se dá, né? Um comentarista do Yoga Sutras, que é um texto que a gente sempre está trazendo aqui para estudo, o Vyasa, ele fala na parte específica que tem a descrição da prática de asana no yoga, ele fala de um desequilíbrio que pode surgir em função, enfim, de um desequilíbrio no sistema nervoso, né? Entre outras coisas. Mas basicamente está relacionado com o nosso sistema nervoso. Ele chama Angamedyavatva, que é, no sentido físico, é um desequilíbrio entre os músculos, a gente poderia colocar dessa forma, né? Entre os músculos agonistas e antagonistas. Tipo assim, eu faço um movimento com o meu braço, tem determinados músculos que estão trabalhando, então, tipo, eu estendo o meu braço, né? Aqui o meu tríceps ele se ativa para poder puxar, ele contrai, e ao mesmo tempo eu já sei que, não sei, na verdade, meu corpo já sabe, né, que eu tenho que relaxar o meu bíceps para esse movimento acontecer. Se eu contraio o bíceps e o tríceps, um segura o outro. E isso acontece de formas muito profundas, né, dentro da dinâmica do nosso corpo. Então a ideia é a gente ir aprofundando e reconhecendo esses lugares assim onde essa dinâmica precisa de uma harmonização, né? De uma organização, digamos assim. É mais ou menos por aí que a gente vai esse mês, tá bom? Então vamos sentar numa postura confortável para a gente fazer um mantra, para a gente começar essa prática, trazendo essa invocação, né? Então encontre uma postura sentada confortável, vai se situando nesse espaço-tempo, né? Nesse lugar onde você posiciona o seu corpo nesse momento, a geografia do espaço que você ocupa, né, o apoio do seu corpo no chão, essa base firme, né, essa base sólida que permite com que você se apoie sobre ela, te recebe, né? Eu gosto muito dessa forma de perceber, né, ser recebido, né, pela terra. E a partir daí a gente organiza a nossa coluna. Coluna ereta, o peito aberto,
Toma uma respiração profunda pelas narinas para reconhecer esse eixo, né, que você posiciona a partir da sua coluna. E na próxima inspiração a gente traz as mãos unidas no centro do peito, relembrando sempre, né, o propósito dos nossos encontros, né, esse nome que a gente dá a esse grupo que se forma, né, de uma maneira tão amorosa, orgânica, que é a Sangha, a famosa Sangha. Esse mantra que traz essa invocação da união, que a gente possa, independentemente do caminho que cada um trilhou para chegar até aqui, a gente encontrar um equilíbrio, né? Uma harmonia entre as nossas vibrações, os nossos corpos, mesmo à distância. Então a gente se prepara o mantra. Inspire profundo. Om. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo. E ao soltar o ar, vai descendo com as mãos e a gente pode se deitar de costas, com a planta dos pés no chão, os joelhos flexionados. E a gente vai começar com os dedos entrelaçados atrás da cabeça. Os braços vão ficar completamente soltos no chão. E você aproveita para sentir o peso da sua cabeça nas mãos. A cabeça ela tem um peso, geralmente entre 5, 6 quilos. Alguns cabeções, né, um pouco maior, talvez. Algumas cabecinhas um pouco menor. Pode flexionar os joelhos, mama, para ficar mais. Pode flexionar os joelhos, planta dos pés no chão. Isso, para acomodar bem a região lombar. Então, eu sinto o peso da sua cabeça nas mãos. Observe a região abdominal, completamente relaxada. Peito, completamente relaxado. E aí você vai apontar os cotovelos em direção ao teto, mantendo os dedos entrelaçados atrás da cabeça. E vai puxar só um pouquinho para a cabeça simplesmente sair do chão, perder o contato com o chão. E nesse sutil movimento, você vai perceber que o que segura a sua cabeça são os braços, as mãos. O abdômen ele fica completamente relaxado. A gente poderia também subir a cabeça pelo tônus abdominal, mas a proposta é manter essa região abdominal completamente relaxada. Volte com a cabeça e repita mais uma vez. Eleve a cabeça do chão, sinta o peso da sua cabeça e vá agora puxando um pouquinho mais. Puxa um pouquinho mais. Tente aproximar o seu queixo do peito e continue sentindo o abdômen totalmente relaxado. Encontre um lugar onde você pode permanecer. Imagine que se você soltasse a cabeça, ela ia cair no chão, ia cair para trás, né? Então você pode sentir completamente o peso da cabeça nas mãos. Volte mais uma vez. Solte os braços. Continue com os dedos entrelaçados, mas braços soltos. E agora com os cotovelos próximos do chão, empurre com a pontinha dos dedos a cabeça
para cima. Tire novamente a cabeça do chão, mas agora com o tônus na pontinha dos dedos. E tente projetar o seu peito um pouquinho para cima e aproveitar o apoio das mãos para subir a cabeça um pouquinho mais. Tentando unir um pouco mais as escápulas, aí atrás das costas. Volte com a cabeça. E leve os seus braços agora ao longo do corpo. E traga as duas pernas em direção ao seu tronco, em direção ao seu abdômen. Aproxime o máximo que você puder e com o tônus que você faz na região abdominal. Perceba que o abdômen segura as pernas. E agora você vai, com as duas mãos, segurar os joelhos e relaxar completamente o abdômen. Então perceba que você transfere, né, o tônus que estava no seu abdômen, sustentando as pernas, para os braços. As pernas continuam na mesma posição. E perceba que você pode relaxar completamente as pernas. Continue segurando com o joelho, segurando os joelhos. Isso, continue segurando. E perceba que você pode relaxar os pés, cada um dos dedos dos pés, panturrilhas, coxas, os glúteos, inclusive o períneo, assoalho pélvico. Relaxe todo esse grupo muscular. E agora a gente vai fazer um movimento de fazer esse jogo de forças, né? A gente vai transferir agora o tônus para as pernas. Então perceba que os seus braços estão com o tônus para segurar as pernas. Agora as pernas vão se distanciar do seu tronco, ou seja, o tônus ele vai para as pernas e os braços relaxam. A única coisa, você vai continuar segurando os seus joelhos com os dedos, com as mãos, e as pernas vão puxar os seus braços. E se você continua com esse movimento de distanciar as suas pernas do tronco, vai chegar um ponto que os ombros saem um pouco do chão. E se você continua, você vai perceber que vai poder quase tirar a cabeça do chão. Mas a cabeça solta. Isso. Pare um pouquinho antes da cabeça sair do chão. E aí, volte novamente. Ative o tônus nos braços, relaxe as pernas. E perceba esse jogo, né? É algo muito simples, muito natural, né? Que nós fazemos o tempo todo. Quando a gente leva a nossa atenção, né, especificamente a esse detalhe, a gente consegue perceber algumas sutilezas, né? Então faça mais uma vez, agora no seu tempo. Continue segurando os joelhos, transfira o tônus para as pernas, a cabeça solta, os ombros tendem a sair do chão, cabeça solta. É o tônus das pernas que vai se ativando, as pernas se distanciam, os braços esticam, os ombros saem do chão, cabeça solta. E quando quiser, volte. E aí abrace bem as suas pernas, né? Puxe vigorosamente para você, com os pés relaxados, os dedos dos pés relaxados. E agora ative o tônus abdominal, contrai o abdômen e aproxime a testa dos joelhos. Postura de Pavana Muktasana. Perceba que os pés podem ficar relaxados, dedos dos pés, os ombros também. Então, perceba se os ombros estão muito para cima, né? Perto das orelhas, distancie, abaixe, dê um espaço na região cervical, do pescoço. Continue segurando os joelhos. Volte devagar. Apoie a planta dos pés no chão e os braços ao longo do corpo. Observe por um instante a sua respiração. O ar que entra e sai pelas narinas. E agora, no movimento mais lento que você puder, comece a estender o seu braço esquerdo
apontando os dedos em direção ao teto e continue esse movimento até o seu braço tocar o chão lá atrás. Mas faça isso no movimento mais lento que você puder. Quando eu falo para cada um, né, um movimento mais lento possível, pode variar muito, né? Cada um tem um tempo. Então, assim que você levar o seu braço para trás, permaneça alguns segundos e, quando quiser, comece a retornar no mesmo ritmo. Acompanhe com a sua atenção o movimento, perceba a sensação no seu braço esquerdo, que músculo que se ativa para fazer o movimento, que músculo que pode relaxar para que você faça com o mínimo esforço. Assim que tiver retornado, pare alguns segundos e aí faça o mesmo com o outro braço. Movimento lento, contínuo. A mente acompanha cada detalhe. E é muito comum, quando fazemos movimentos lentos, sentir um certo tremor na musculatura. Esse tremor, segundo o que a gente estava falando no começo, né? Anga Medhyavata, é uma das manifestações desse desequilíbrio que, trazendo um outro olhar, o próprio tremor também é uma forma de autoequilibrar, né? De autorregulação, desse ajuste entre os músculos agonistas e antagonistas. Assim que tiver com o braço lá para trás, pare alguns segundinhos e retorne. A proposta é fazer um único movimento, né? Todo esse tempo era um único movimento de ida e de retorno, realmente um movimento muito lento. E aí, quando você tiver retornado, faça com os dois braços, no seu ritmo, acompanhando cada detalhe. Percebendo se há algum esforço desnecessário. Quem já retornou, apoie as mãos no abdômen, observe um pouquinho a sua respiração. Mas não se apresse. E para quem já retornou, está observando o movimento no baixo ventre, com o apoio das mãos, aí mais ou menos na região do umbigo. Observe esse movimento natural que acontece. Quando você inspira, o abdômen expande. Quando você expira, ele retrai, ele recolhe. Movimento natural e também uma consequência do movimento do próprio diafragma, né? Quando o ar entra, expande os pulmões, ele pressiona o diafragma e aí a barriga, né, ela vai para fora, né? Pela pressão nos órgãos internos. Então tente perceber a relação entre a retenção do ar e a região abdominal, né? E que as retenções a gente consegue fazer
mesmo com o abdômen relaxado. Então, faça uma inspiração profunda, expanda completamente o seu abdômen, retenha o ar, mantendo a retenção, relaxe o abdômen. Sinta que o abdômen fica bem relaxado. Solte o ar lentamente e repita mais uma vez. Agora no seu ritmo, mantenha a retenção o tempo que for confortável para você. Perceba que o relaxamento, por mais que a gente perceba num determinado momento, nossa, está super relaxado, né? Sempre dá para ir um pouquinho mais. Sempre dá para a gente avançar um pouquinho mais, né? Reconhecer um outro lugar, algum outro espaço que dá para ser acomodado. E agora a gente vai fazer o mesmo com a retenção, com pulmões vazios. Então, inspire profundo, tire todo o ar, faça um pouquinho rápido, para você poder ficar mais tempo na retenção. Tire todo o ar, faça a retenção, não deixe o ar entrar, mantenha e relaxa o abdômen. Perceba como essa região do ventre se acomoda, né? Naturalmente ela vai para dentro, né? Os órgãos internos se acomodam, se recolhem. Inspire profundo e repita mais uma vez. Pegue todo o ar, faça a retenção e relaxe o abdômen. Muito bem. Vire-se para um dos lados do corpo e a gente vai ficar agora de bruços. Postura de Makarasana, uma mão sobre a outra, a testa nas mãos. Existem algumas acomodações, né, em Makarasana. Então, primeiro na posição dos braços, você perceba como fica melhor para você, se é os dedos uma mão sobre a outra, testa nas mãos. Outra opção é deixar os braços ao longo do corpo, né? A cabeça pode ficar virada para um dos lados. Mas uma parte importante é o posicionamento das pernas, né? Então a gente afasta as pernas um pouco além da distância do quadril, para poder apoiar a parte interna das coxas no chão e a pontinha dos pés voltadas para fora. Então isso vai dar um contato nessa região interna das coxas, né? Vai permitir, vai facilitar o relaxamento dos glúteos, do assoalho pélvico, de toda essa musculatura, a base do quadril, né? O ilio-psoas também, músculo isquiotibial, né? Que fica na região posterior da coxa, da perna. Então sinta bem o apoio das pernas no chão. Tente reconhecer cada ponto de apoio das suas pernas no chão e solte o peso em direção a esses pontos de apoio. Faça o mesmo com os braços. Sinta o apoio, cada ponto de apoio dos braços no chão, solte o peso dos braços, o apoio do peito, do abdômen, da cabeça. Faça uma inspiração profunda e solte todo o peso do corpo em direção a todos esses pontos de apoio. Distribua, através da exalação, o peso do seu corpo em direção a todos esses pontos de apoio. E bem, mantenha as duas pernas afastadas. Eleve a cabeça, a gente vai apoiar, fazer agora o descanso do crocodilo, apoiar os cotovelos no chão e com as mãos a gente vai sustentar o peso da cabeça. A ideia é ficar com os cotovelos bem próximos, mais próximo que você puder, os cotovelos. E aí a gente pode apoiar ou no queixo, às vezes fica um pouco intenso, né? Pode ser nas bochechas também, ou às vezes também com os polegares assim no queixo. A proposta é que você possa relaxar completamente os ombros, a região entre as escápulas,
os músculos da face. Então perceba se seus ombros estão muito para cima, às vezes contraídos, né? Desça, o peito ele vai um pouco para frente. Eu gosto de sentir, né, de visualizar a região entre as escápulas como se fosse um tobogã. Imagina um tobogã assim nas suas costas. Observe a sua respiração. Experimente fazer o que nós chamamos de drishti, né, que é a fixação do olhar em um ponto para manter um foco, né, através do olhar. Então, utilize a pontinha do seu nariz como foco. Então, direcione por um instante, alguns segundos, não precisa ser muito tempo, o seu olhar na pontinha do nariz e tente permanecer da forma mais relaxada possível. Se dá algum desconforto nos olhos, volte. Você pode ou fechar os olhos ou ficar com eles abertos, mas tente manter com o mínimo de esforço o olhar direcionado na pontinha do nariz. Feche os olhos, faça uma inspiração profunda, retenha o ar nos pulmões e contraia o períneo, mantendo a retenção. Faça uma contração do assoalho pélvico. Quando quiser relaxar, desça com a cabeça no chão, acomode-se em uma caraça. Perceba o efeito que fica na região da nuca, na região entre as escápulas. Leve a sua atenção nessa região, né? Cabeça, na região dos ombros. A cabeça pode ir lá no chão. Pode apoiar a cabeça no chão. A caraça. E aproveite para soltar mais uma vez todo o peso do seu corpo em direção a cada um desses pontos de apoio. Muito bem. Estenda os dois braços à frente. Junte as pernas. Deixe o peito dos pés no chão. A testa ou o queixo no chão. Pernas bem juntinhas. E agora eleve a palma das mãos no chão, né? A palma das mãos vão te ajudar a você manter esse apoio. A gente vai fazer então a elevação alternada do braço esquerdo e a perna direita. Ao mesmo tempo que você eleva o braço, a cabeça também sobe. Você acompanha, tenta acompanhar com o seu olhar a sua mão. Então, o braço esquerdo se eleva e a perna direita. Tente acomodar os ombros. Mais do que elevar a perna e o braço, faça como quem traciona, como quem estica. Como se alguém estivesse puxando a sua perna para trás, o seu braço à frente. Torne. E aí, quando quiser, repita para o outro lado. Braço direito, perna esquerda. Eleve e tracione. Cresça. E quando quiser, retorne. E quando quiser, faça agora com os dois braços e as duas pernas. Procure manter a região do quadril apoiada no chão, baixo o ventre, e traga uma respiração bem ampla. Vai perceber até o movimento que o corpo faz enquanto você permanece. Estique, cresça com os braços para frente, as pernas para trás. Postura de Naukasana. Retorne. Muito bom. E acomode-se em Makarasana.
Se estiver desconfortável, Meenakshi, pode ficar de costas, tá? Pode virar de costas. Pode abraçar um pouquinho o joelho, se você quiser. Muito bem, para quem está de bruços, a gente vai fazer mais uma postura, a partir dessa posição, que é uma postura que a gente faz praticamente toda a aula, Bhujangasana, postura da cobra. Então procure fazer hoje, por mais que você já tenha familiaridade com essa postura, já sempre faz ela, procure fazer como se fosse a primeira vez, né? Aquela que a gente junta bem as pernas, palma das mãos ao lado do peito, e aí a gente eleva a cabeça e a parte alta do tronco do chão, sem empurrar o chão com as mãos. Procure fazer com o mínimo de esforço. Se quiser, pode experimentar o Drishti nessa postura, também se encaixa muito bem, né? A fixação do olhar na pontinha do nariz. E quando quiser, retorne. E ao retornar, com a ajuda das mãos, venha para a postura da criança, Balasana. Leve seu quadril, os seus glúteos em direção aos calcanhares. E lembre-se que mais importante do que aproximar os glúteos dos calcanhares é o apoio da cabeça no chão. Aí é sempre a base, né, que permite a gente relaxar os ombros, relaxar a própria cabeça, o pescoço, os braços ficam soltos. Tente aproximar o máximo que você puder os joelhos. Você vai sentir que vai criar uma pressãozinha, né? Uma pressão, dependendo do tamanho da barriga, né? Pode criar uma pressão zona. Mas a ideia é sentir essa pressão. Se estiver muito desconfortável, afaste um pouquinho os joelhos. Mas a ideia é justamente sentir essa pressão, esse apoio na região intra-abdominal. Ficar desconfortável. O desconforto é sempre um aviso, falar, ó, modifica alguma coisa, né? Lembro sempre do professor que falava, primeira lição, não sofrer, primeira lição do praticante. Eu sempre com isso na cabeça. Não sofrer. Então, a partir dessa postura, com as pernas bem próximas, perceba que a respiração, ela reflete nas costas, na região lombar. Então, você vai tentar observar, ou você vai observar, levar a sua atenção na região lombar e perceber o movimento que acontece aí da sua respiração. Simplesmente por permanecer nessa postura já é super benéfico, né? Massageia os órgãos internos, acomoda a região, não só lombar, né? Mas toda a coluna se acomoda nessa postura, se alonga, né? Traciona, as vértebras se acomodam, dá um descanso para a coluna. E agora estenda os seus braços à frente e vá caminhando com as mãos à frente até que o seu quadril fique na posição mais alta. Os joelhos continuam na mesma posição, a cabeça continua no chão. A cabeça continua apoiada no chão, você vai escorregando as mãos à frente, o quadril vai se elevando. Quando ele estiver na posição mais alta, você para, com a cabeça apoiada no chão. E agora tente observar o movimento respiratório na região mais alta das costas, na região entre as escápulas. Então, se você trouxer o movimento respiratório, uma predominância torácica, ou seja, o movimento mais torácico, vai ficar mais fácil. Então, aí você sente, leva a sua atenção
na parte entre as escápulas e observa aí o movimento. Muito bem, fique em 4 apoios. Então, eleve o seu tronco com as mãos apoiadas no chão. E a gente vai fazer a postura do cachorro olhando para baixo, de forma bem lenta, bem tranquila, fazendo uma preparação passo a passo, ou seja, essa postura, só para a gente relembrar, né? Essa que a gente mantém o apoio da palma das mãos no chão. E primeiro, sempre um alinhamento entre as mãos e os ombros, os joelhos e o quadril. Eu gosto de fazer esse ajuste para construir a postura. Então, se as mãos estão nessa posição, postura anatômica, né? A gente leva um palmo à frente, as mãos, e essa mais ou menos vai ser a distância ideal, né? Pelo menos no meu corpo, eu sinto assim. E aí a gente começa com os joelhos flexionados para poder estender a região torácica ainda mais. Então a gente começa com os joelhos flexionados. E aí eu empurro o chão com as mãos, ó, e o movimento é na região mais alta da coluna, das costas, entre as escápulas, né? Então essa região aqui, a ideia é da gente afundar para o chão. E aí, se você sente que dá para avançar, vai aos pouquinhos. Comece a estender uma perna, mas sem perder essa posição aqui das costas. Se você estende a perna e faz uma curvatura com a coluna, é sinal de que foi muito. Aí você volta, flexiona os joelhos e vai construindo pouco a pouco. Ótimo. Então o quadril vai lá para o alto. Eu não vi se você tentou fazer enquanto eu fazia, Geraldão, ou se você chegou a olhar. Mas a ideia é você, com a pontinha dos pés no chão, é subir o seu quadril lá para o alto. Então, tira os joelhos do chão, isso, estende os braços e afunda o seu peito para o chão. Pode deixar os joelhos flexionados um pouquinho, não precisa estender totalmente as pernas. Retorne, descanse. Pode descansar em Balasana. E aí, quando você quiser, repita mais uma vez. Adho Mukha Svanasana, que a gente chama, né? Outra postura do cachorro olhando para baixo. Perceba que é possível encontrar um lugar de descanso nessa postura, né? Às vezes parece até impossível, né? Mas é possível, eu garanto para vocês. Encontrar um lugar onde você permanece na postura sem se cansar muito. Claro que é uma postura que exige um certo tônus muscular, mas tem uma forma de se encaixar a postura, né? E aí você vai reconhecendo no seu corpo, né? Qual é essa forma. Essa sugestão dos joelhos, para mim, ela é essencial para poder acomodar. Às vezes, se as pernas ficam muito estendidas, fica mais difícil sustentar. Então, se para você sustentar um pouco mais de tempo, você precisa flexionar os joelhos, fica à vontade. Mas tente não afastar os joelhos para fora. Deixe os joelhos alinhados, né, com o seu quadril, com os pés. Retorne devagar. Descanse em Balasana. Muito bom. Volte em 4 apoios.
quando estiver preparado. E a gente vai preparar agora Chatuspadasana, postura da prancha. Agora sim, essa postura exige bastante tônus abdominal. Se você sente que para sustentar a prancha precisa apoiar os joelhos no chão, fique à vontade. Mas a ideia é criar uma linha reta que vem dos calcanhares até a cabeça, né? Uma sugestão que eu quero dar para vocês é a seguinte: a região das escápulas, né? A gente precisa encontrar um ponto médio para poder adequar o tônus muscular, um ponto médio de apoio, ou seja, nem o peito muito para dentro dos braços, nem a ponto de arquear a coluna. Então, tenta encontrar esse lugar do meio, né? Percebe esse movimento? Eu posso descer ou eu posso subir. Eu encontro esse lugar do meio para manter uma postura mais anatômica, né? E levar, assim, toda a minha atenção aqui no abdômen, o tônus, a gente contrai bem o abdômen e sustenta a postura. Eu vou marcar, se vocês toparem, 30 segundos a primeira vez, e depois a gente vê a segunda. Pode ser? A Thaís já estava fazendo, então vai fazer um pouquinho mais agora. Bora, quem topar? 30 segundos é pouquinho. Se você, nesses 30 segundos, sente que precisa apoiar os joelhos no chão, fique à vontade. Muito bom. Então vamos lá. Pode elevar, tirar as pernas do chão, contrai o abdômen, postura da prancha. Você tá fácil, né, Caião? Você já vou dar 5 minutos. Respire profundo, sobe um pouquinho a barriga, Thaís. Recolhe um pouquinho a barriga, não encaixa mais o quadril, tenta encaixar um pouquinho mais o quadril. Aí, já deu 30 segundos. Joelhos no chão, descanse. Foi fácil, né? Foi fácil. E agora, mais 30, né? Tá bom, mais 30. Mais 30, pra gente não forçar muito. Bora? Thaís, vê se você consegue encaixar um pouquinho mais o quadril, né? Percebi que estava muito antevertida, né? A pelvis. Tenta encaixar um pouquinho aqui para trazer, não sei, pelo menos na imagem, né? Me parece que você conseguir encaixar um pouquinho o quadril e levar a barriga para dentro, para levar mais o tônus, encaixar mais o tônus no abdômen. Aí, melhorou. Ótimo. Sobe um pouquinho mais o quadril. Pode subir, Thaís, um pouquinho. Sobe o tronco todo. Isso. Tá pra foto, hein? Maravilha. Chegando já nos 40 segundos. Dá vontade para retornar. E aí a gente vai descansar um pouquinho em Balasana. E quando você quiser, a partir de Balasana, vá subindo com o tronco, desenrolando a coluna em Vajrasana. E aí eu quero trazer uma sequência, assim como a gente fez no mês passado, né? Uma sequência que a gente repetia toda a prática. Uma sequência que eu tenho praticado bastante. Queria trazer ela para a gente fazer ela esse mês. Então, a partir dessa postura, né, que é a base da swastika que a gente fala, a gente começa com a perna esquerda na frente, essa região da perna perpendicular ao tronco, e aqui desse lado, olha só, vou virar um pouquinho de lado para vocês verem. A gente tenta virar a pontinha do pé para fora. Ó, tá vendo aqui a pontinha do pé, ela fica virada para fora. Dá para ver bem? Então, isso que vai
geralmente, né, o que pode acontecer é essa região, esse glúteo meu do lado direito, do lado dessa perna que está o pezinho para fora, ele fica um pouco longe do chão, né? A ideia é a gente tentar criar esse movimento de aproximar o quadril sem forçar muito o joelho. Se você sente que força muito o joelho, para, tá bom? Se mesmo ficando assim está desconfortável, aí sai da postura, não tem problema. Então, se você sente que dá para permanecer, com a ajuda da mão esquerda, a gente deixa ela aqui um pouquinho no chão e vai empurrando, né, o nosso tronco em direção a essa perna, vai tentando alinhar o seu tronco. A cabeça fica na linha da coluna, né? É preferível eu estar completamente inclinado, mas sem estar torto, né? Então não adianta nada fazer isso e ficar, aí vai doer o pescoço, vai forçar muito. Então a ideia é trazer esse movimento de inclinação de todo o tronco até tentar chegar nessa postura mais ereta possível. Com a ajuda da mão, se você sente que está confortável, que não precisa do apoio da mão, pode apoiar no joelho, aqui na frente. Acomode os ombros, tente encontrar, feche os olhos, observe se tem alguma tensão desnecessária, se dá para fazer algum ajuste. E se você sente que dá para avançar, eleve o braço esquerdo lá para o alto e incline o seu tronco para o lado direito. Imagine como se tivesse uma parede nas costas, né, para a gente fazer essa inclinação com esse alinhamento. Ou seja, a gente não quer inclinar para frente nem para trás. Então, nesse mesmo eixo, uma inclinação lateral. Acomode o seu ombro direito, respire profundo. Inspirando, comece a retornar lentamente, desça com o braço. Pare com o braço na linha do ombro, gire palma da mão para baixo. E aí, a partir daqui, a gente vai fazendo novos encaixes, né? Então, essa perna que está aqui na frente, ela vem para cá. E aí eu faço esse giro, esse movimento aqui, ó, para apoiar a minha coxa no chão, né? Então, cada um fazendo o seu ajuste. Às vezes a perna fica muito perpendicular ao tronco, força muito. Então, a gente pode fazer isso, ó, para facilitar. Pode puxar essa perna aqui para baixo. Vai ficar. Quanto mais eu puxo a minha perna, mais fácil vai ficar. Mas a ideia é você deixar o mais afastada possível, né? Ou seja, o mais perpendicular que você puder ao seu tronco. E aí, com a ajuda das mãos apoiadas no chão, você tenta descer o quadril em direção ao chão. Ótimo. Bom. Isso aí, Geraldão. Muito bom. Com as mãos, você empurra o tronco lá para trás, desce com o quadril, né, para não forçar muito a lombar. Você pode até contrair um pouquinho o períneo, o esfíncter do ânus, né, manter uma pequena contração, abre o peito. Cada expiração que você fizer, tente descer um pouquinho mais com o quadril. Se você sente que dá para avançar mais um pouco, solta o seu tronco lá para frente. Se quiser, pode apoiar os cotovelos no chão. Se der para apoiar a cabeça no chão, ótimo. Se não der, ótimo também. Muito bom. Com a ajuda das mãos, volte com o seu tronco lá para o alto. E a última variação nessa postura. A gente vai manter o apoio das duas mãos no chão e girar para o lado esquerdo. Ou seja, para o lado da perna que está lá na frente, né? A gente gira o tronco. Tenta girar o tronco desde a base. E sente todo o alongamento que acontece na lateral direita do tronco, na coxa direita.
Retorne devagar e a gente volta aqui na postura inicial. Então faz novamente, né, esse jogo, cruze as pernas, feche os olhos e observe. Observe o efeito, observe a sensação que fica no corpo. Compare a sensação de uma perna e outra. E essa diferença, através da sensação, a gente pode perceber de várias formas. Pode ser a sensação de espaço interno, temperatura, às vezes um formigamento. E aí, quando você quiser, a gente vai agora fazer para o outro lado. A gente vai preparar. Então, a perna direita fica na frente, perna esquerda, pontinha do pé voltada para fora, para ver se vai perceber alguma diferença aí de um lado para o outro. Eu gosto também, às vezes, de fazer esse ajuste, mesmo se não dá para fazer essa postura completa, né? Às vezes é difícil de aproximar o quadril do chão. Eu venho com a mão, às vezes eu tenho uma dorzinha aqui, assim, sabe? A gente vem com a mão e vai apertando, sabe? Vai tentando soltar esse grupo muscular através de uma automassagem e ao mesmo tempo ir aproximando o quadril do chão. A mão direita apoiada no chão. É isso aí, Geraldão, tá certinho. Isso. Agora você tá com a mão esquerda no chão, né? Sua mão esquerda no chão, então ajuda a empurrar o seu tronco. Tá ótimo. A gente encontrar esse alinhamento, fecha os olhos, observe, acomode os ombros. E se der para avançar, se você sente que tá legal, tá confortável, estenda o seu braço direito lá para o alto. Cresça com o braço. E faça a inclinação para o lado esquerdo. Ou por cima, né? Pro lado, no seu caso, Geraldão, é para o lado direito. Aliás, você vai inclinar para o lado. Isso, é isso aí, perfeito. Então, incline o tronco. Sinta todo o alongamento na lateral do tronco. A inclinação acontece a partir desse eixo, né? Como se tivesse uma parede nas costas. E respire na postura. Inspirando, volte. Põe a mão no chão. Daqui a gente faz a transição. A perna que estava na frente vem aqui para a lateral. Gira o tronco. Mesma coisa, né? Essa distância aqui da perna. Quanto mais distante, mais forte fica o alongamento, né? A ideia é a gente esticar a perna esquerda lá para trás, mesmo que tiver que subir mais, né? Então, subir com o quadril, às vezes, para fazer esse ajuste. A ajuda das mãos no chão para empurrar o tronco, abrir o peito. Desça com o quadril, com a perna que está estendida lá para trás. Cresça com ela, né? Aproxime a região da virilha, do chão. Desça com o quadril em direção ao chão. Durante a permanência, perceba alguma acomodação que dá para fazer, os ombros, às vezes alguma tensão desnecessária dos músculos da face. Então, relaxe também os olhos, nariz, a boca. Inspire profundo, soltando o ar. Incline o tronco à frente. Solte o peso do tronco à frente. Se quiser, apoie os cotovelos no chão. Se puder, desça com o tronco, com a cabeça em direção ao chão.
Muito bem, muito bom, gente. E subindo devagar. Mantenha ainda a posição das pernas. Gire o seu tronco para o lado direito, em direção à perna que está na frente, né? Isso. Como se você fosse olhar para o seu pé que está lá atrás. Imagine isso. E a torção ela vem desde a base, desde as regiões baixas da coluna. Inspirando, volte. E aí retorne à postura sentada. Postura sentada confortável. Feche os olhos. Observe mais uma vez o efeito no corpo. Inspirando, eleve os seus braços lá para o alto e a gente vai cruzar. Deixa eu subir aqui para vocês verem bem. A gente vai cruzar os braços aqui no alto e vai apoiar a palma das mãos com o braço cruzado. E aí gire para o seu lado esquerdo. Então, perceba o eixo da coluna e você vai girar nesse mesmo eixo. Inspirando, volte, descruze e faça para o outro lado. Desça bem com os braços e gire para o outro lado. Inspire e volte. Desça com os braços. Bem, a gente vai agora se deitar de costas. Postura de Shavasana, pernas estendidas, braços soltos no chão. Da mesma forma que em Makarasana, o relaxamento de, de bruços, né, de decúbito ventral, as pernas ficam afastadas. Em Shavasana também, as pernas bem afastadas, pontinha dos pés voltadas para fora, os braços soltos ao lado do corpo, palma das mãos voltadas para cima, de preferência. Perceba como esse simples gesto de girar a palma das mãos para cima modifica toda a percepção na região do peito, né? Então, experimente, gire a palma das mãos para baixo. Perceba a região dos ombros, peito, até um pouco na escápula, né? Nas escápulas. E aí você novamente volta com a palma das mãos voltadas para cima. Perceba essa abertura, né? Como uma roupa que a gente desabotoa, né? A gente vai desabotoando, vai trazendo aquele espaço, vai arejando o peito. Então traga um pouco essa imagem. Como uma peça de roupa que você tem, né? De uma blusa de botões que está apertada e você vai soltando os botões, abrindo, vai trazendo um alívio na região do peito, a cabeça bem acomodada no chão. Relaxe cada um dos dedos das mãos, relaxe palma das mãos, relaxe antebraço, braço, relaxe cada um dos dedos dos pés,
planta dos pés, relaxe panturrilhas, joelhos, coxas, os genitais, os glúteos. Relaxe o abdômen e sinta que você pode relaxar o coração. Então, relaxe dentro do coração, relaxe em volta do coração. Sinta que o seu coração trabalha de uma forma bem harmoniosa, um funcionamento perfeito do seu coração, distribuindo energia para todo o seu corpo, vida. Traga também o sentimento de gratidão por essa vida que te foi dada, por essa vida que você carrega, por essa vida que você é, por esse coração que pulsa no seu peito. Simplesmente agradeça por essa oportunidade de estar viva, de estar vivo. Mantenha a sua conexão, a sua atenção nesses batimentos cardíacos, nesse pulsar de vida aí no centro do seu peito. Se você sente alguma dificuldade de reconhecer os batimentos cardíacos, uma estratégia que às vezes a gente usa é fazer uma retenção, segurar o ar com pulmões cheios. Durante a retenção fica mais fácil de reconhecer. Se ainda assim você não conseguir, faça uma retenção com pulmões vazios. E você vai perceber que ainda fica mais fácil. E uma vez que você reconhece esse ritmo, esse pulso da vida, respire livremente. Mantenha a conexão aí.
Uma inspiração profunda. Comece a movimentar o corpo, as extremidades, as mãos, os pés. Fique à vontade para se espreguiçar, fazer um bocejo, uma esticada boa. Antes de se sentar, vire-se para um dos lados. Vá se sentando calmamente. Sente-se numa postura confortável. Se puder, mantenha os olhos fechados, sem pressa. Mês passado, mas no final do mês, a gente começou a fazer uma prática de meditação. No final, eh, fazendo a contagem das respirações naturais que a gente faz. Então, a proposta é deixar a respiração fluir de uma forma natural, né? Sem nenhum tipo de ajuste, e a gente vai acompanhando, né? A gente no mês passado fez algumas vezes acompanhando 10 respirações. Hoje nós vamos fazer 21. Então você vai acompanhar 21 respirações que acontecem de forma natural, e nesse estado de atenção, de presença, né, você vai acompanhando. Uma coisa que é mais fácil a gente observar a respiração e modificar o ritmo, né, fazer algum ajuste. Mas tente observar a respiração sem modificar nada, simplesmente deixando ela acontecer, assim como ela é. Então fique à vontade. Se quiser, comece a contagem. Quando terminar, quando chegar nos 21, que vai levar mais ou menos 3 minutinhos, mesmo um pouquinho mais, você pode trazer as mãos unidas na frente do peito.
Então, assim tiver terminado a contagem de 21, traga as mãos unidas no centro do peito. E assim a gente vai caminhando a nossa sadhana, encerrando este trabalho. Fique à vontade se você quiser continuar aí nessa meditação. Fique à vontade. Quem quiser me acompanhar para fazer o mantra de encerramento, fique à vontade. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja, hoje e sempre. Hariom Tatsat, Hariom Tatsat. Que brilhe em cada um de nós a essência do Criador, a essência da criação. Assim seja, Namastê.